pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Nós estamos na 8ª lição desse último trimestre de 2017, que tem como título, Quem é o homem, de Romanos 7. Mais uma vez, nosso muito obrigado a todos que têm apoiado esse canal, E se você não é inscrito nesse canal e curtiu o nosso vídeo, se inscreva e dê um joinha aí para ajudar a promover o nosso vídeo e ajude a divulgar também esse vídeo, nas redes sociais, que isso ajuda outras pessoas a entrar em contato com as reflexões. Nós queremos agradecer aqui nominalmente muitas pessoas que têm comentado tanto no YouTube quanto no Facebook, Em especial Antônio Melo, Marcos Samucombi, que voltou a comentar, Sandra Alves, Isalete Alves, Theo Oliver, André Moura, Prado Inox, Jandines Almeida, ou Jandinez Almeida, João Cavaco, que novamente colocou lá toda uma posição de como ele interpretou a lição anterior. É importante. Com 2 perfis diferentes. Mas é interessante, ele usou acho que o da Inês, Isso. Edilza Nascimento, Cláudia Reis, o Armstrong, Descabela comentou, mandou um abraço, Maria Valéria, a Luciene Ferraz, que até nos comentou dizendo que sentiu-se mais empolgada em estudar a lição. Alegra muito a gente, com as reflexões aqui, com os pontos de vista que nós temos trazido aqui. Nós ficamos muito contentes mesmo com esse comentário, porque esse é o objetivo do canal Entre Linhas. Trazer algumas entrelinhas que tornem a lição assim, aprofundem alguns temas, ou até às vezes desviem um pouco do tema também. O nosso objetivo é entrar em entrelinhas mesmo e não seguir muito a linha, até porque tem outros canais aí já para vocês se prepararem para passar a linha na lição. Fernando Nogueira, Pedro Avelar, que também comentou, Inês Figueiredo fez um belo comentário. E é importante assim que vocês leiam também os comentários, aí alguns têm alguma dúvida, e vocês ajudem uns aos outros, tirar essas dúvidas. Karina Oliveira, Prospero Chicomo de Portugal, mais um inscrito lá de Portugal, um abraço. No Facebook, Ocilene Rodrigues, Uberlan Argolo, Cleura Fraga, Antonieta Fel, Denis Bizarri, Ângelo Barbosa, Anne Eva e Rafael Ferraz. O nosso abraço a você que tem assistido esses vídeos, que é quase 1 hora de vídeo, e mais do que isso, tem comentado, tem curtido, compartilhado. E cobrado quando atrasa. Que nós atrasamos o último, o sétimo vídeo. Mas atrasou porque eu estava cortando o cabelo, demorou a ficar pronto. Realmente, Mas está aí, pessoal. Muito obrigado mesmo pelo carinho e pelo apoio de vocês, e isso nos motiva a continuarmos aí. O João Gonçalves é o João Gonçalves daqui, viu? Daqui da igreja? Daqui de Campo Mourão. Então um abraço para você. Um abraço, nos vemos no sábado então. Mas vamos lá, pessoal. Então, nessa 8ª lição, o autor vem trazendo na linha praticamente o capítulo inteiro de Romanos 7. Então, nós preparamos aqui uma leitura verso a verso, onde o Ricardo vai tentar então explanar um pouco dos termos, dos significados e um pouco da fala de Paulo nesses versos. E também temos aqui alguns paralelos, já que começa, até na própria Bíblia já diz lá no começo de Romanos 7, ela faz analogia sobre o casamento. E o Alexandre vai trazer uma analogia bem interessante sobre o casamento lá no Velho Testamento, onde Deus já queria usar esse símbolo junto com o seu povo. Vamos falar também sobre um pouco do conflito existencial, que acho que é o que essa lição tem trazido, sobre essa questão de você pecar ou não pecar. Eis a questão. Na verdade não é bem essa a questão, mas no sentido assim, você foi pecador um dia, você é pecador hoje, não é? E como você lida com essa luta e o seu pecado. E outras entrelinhas mais aí, então que você curta o nosso vídeo aí, que seja bastante produtivo para você, para sua reflexão e para sua sala lá na Escola Sabatina no sábado de manhã. Vamos lá. No domingo, vem trazendo como título do dia, Morto para a Lei. E aí começa a estudar os versos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Romanos, capítulo 7. E já no verso 1, Ricardo, fala sobre uma mulher e fala sobre esposos. Que mulher é essa? Isso. Vamos por partes. Vamos lá. Primeiro vamos ler o versículo 1. O versículo 1 é a chave de toda a lição, todo o capítulo 7. A chave do capítulo 7 está aqui no primeiro versículo. Vamos lá. Estou com a Almeida corrigido fiel aqui. Vamos lá. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Vamos lá, versículo 1. A chave aqui é essa palavra domínio. E nós vamos depois para o original, para o grego. Mas antes disso, nós vamos fazer um link aqui com a lição passada.
que também nesse versículo 1 aqui a gente encontra esse link. Note aqui que o apóstolo Paulo fala que ele está falando, falo pois para quem sabe da lei. Quem viu a lição passada, lembra que a gente falou que o apóstolo Paulo começa a desenhar a doutrina da santificação no capítulo 6. E que a primeira parte da santificação, ok, nós temos a lei, mostra a Bíblia, Lúcio. Okay. Nós temos nomos, né, o grego, a expressão que ele usa nomos, grego, nós temos a lei. Só que isso aqui é só papel, é só letra. Isso. Na santificação nós temos que pegar isso daqui e colocar na mente. E agora aqui o apóstolo Paulo vai começar a falar do segundo estágio, que é transferir daqui para aqui. E isso é o que ele vai falar no capítulo 7 e no capítulo 8. Alguns somente ouvem o nosso vídeo às vezes. Alguns até falam, eu coloco o vídeo. Então, quando você sinalizar, fala da mente para o coração. Eu recomendo assistir as imagens, mas tá bom. Tem alguns que põem o foninho, ó. Então, 1 hora vendo a gente também é difícil, né? É melhor só ouvir. Tá bom. Então, vamos lá. Agora a palavra-chave que eu falei aqui é domínio, né? Domínio, ele usa uma expressão aqui, uma expressão grega, aqui Kyrielei, que vem de Kyrios. Kyrios era uma expressão, era um título que era empregado no Império Romano única e exclusivamente para o imperador. Só que os cristãos utilizavam Kyrios, o Senhor, para Jesus. Isso. E por isso que eles foram perseguidos, eram tidos e havidos como concorrente da realeza. Isso, porque eles achavam que não, era um outro César. É um outro César. Eles têm lá um outro César, né, o Kyrios. E o termo equivalente no Velho Testamento é Adonai, ou seja, é o amo, é o Senhor. E quando fala aqui, que a lei tem domínio sobre o homem, usa essa expressão aqui, que vem da expressão Kyrios. A lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive. E aí, agora, ele vai começar a explicar como é este domínio. Vamos lá, daí no 2. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ela viver. Estar-lhe-á ligada pela lei, mas morto ao marido está livre da lei do marido. Agora aqui, vamos lá, no 2. Algumas expressões aqui. Algumas questões importantes aqui. A mulher. Né? Que mulher é esta? Vamos lá, para a gente entender que mulher é essa. O apóstolo Paulo, primeira coisa, ele começa aqui, ele está até agora trabalhando com aquilo que os judeus chamam de Midrash Halachá, que seria a doutrina. Ele está ensinando. E agora ele muda aqui. Ele começa a trabalhar com Midrash Haggadah, que o Jesus usava muito, que são parábolas. Quando a gente vai trabalhar com Midrash Haggadah, a gente tem que tomar certos cuidados. Não é algo literal. Na verdade, ele inventa uma história, vamos dizer assim. Tem isso na figuras de linguagem. Tem isso na língua portuguesa. Uma metáfora, mas a intenção não é exaurir ensinamento. Ele está dentro de um ensinamento específico, de um ponto específico da doutrina, e ele traz uma história para facilitar a compreensão. Não dá de pegar essa metáfora e universalizar para tudo e analisar os mínimos detalhes dessa metáfora como se ela fosse esgotar o universo. Não vai. A gente tem que ver o que ele está falando até aqui e daí, dentro do que ele está falando aqui, tem que entender o que ele quer dizer dentro desse Midrash Haggadah. E na ótica judaica a gente tem o Aser Devarot, né, ou o Asar Devarim, que é os 10 mandamentos, né, os 10 ditos, as 10 palavras. Palavra em hebraico aceita tanto feminino como masculino, Devarim e Devarot. E dentro dessa ótica judaica, os 10 mandamentos, né, o decálogo, ele é uma ketubá. O que é ketubá? Ketubá é um contrato de casamento. Então veja bem, a lei, o decálogo é um contrato de casamento entre Yahué, que é o marido, e Israel, que é a esposa. A gente já aceita, o Adventismo aceita a Trindade, né? Então veja bem, o esposo é Cristo, uma vez que Yahué, Cristo, o mesmo ser em 3 pessoas distintas. É a divindade. Isso, a divindade. Então a esposa é a igreja remanescente.
A época, no caso, era o Israel, né? A esposa é escatologicamente o Israel espiritual. Então, quem é a mulher? Essa mulher aqui na Midrash Haggadah, feito pelo apóstolo Paulo, é Israel. Vamos continuar. Agora aqui a gente tem o quê? Um primeiro marido. Quem seria esse primeiro marido? Esse primeiro marido aqui, a lei. Que o apóstolo Paulo vem trabalhando com que tipo de lei até agora? Ele vem trabalhando aqui com nomos. Nomos, que é aquela lei que instrui. É o decálogo. Quando ele fala em nomos, lei e os profetas, ele está falando de todo o Velho Testamento. Quando ele fala só lei, só nome, ele está falando do Pentateuco. O que tem lá no Pentateuco? Aquilo que hoje nós chamamos de lei cerimonial. Mas que para o judeu não existe. Que para o judeu não existe. Isso é algo artificial, isso é algo moderno, isso é algo nosso. Mas ele está falando do nomos, está falando aqui da... Todas as instruções que estão lá na Torá, que incluem tudo, todas elas. Então, inclusive a promessa messiânica. Inclusive a promessa messiânica que está lá no Pentateuco também. Agora vamos lá. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Isso. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for do outro marido. Aqui, uma coisa, vamos dizer assim, da época. Estava tendo uma resistência muito grande de abandonar a instrução, vamos dizer assim, e entender que boa parte daquela instrução se cumpre no Messias, ou praticamente tudo. Né? Se cumpriu aquilo no Messias, não é só lei cerimonial aqui. A questão é, a instrução não salva. A instrução mostra o que é pecado. Olha, nota o que ele vem dizendo. Vai nos instruir, isso é pecado, isso não é, coisa e tal. Mas a instrução em si não salva. Na santificação, eu pego a lei, coloco ela na minha mente. Essa é a primeira fase. O apóstolo Paulo vai falar hoje, aqui nesse capítulo, aqui, de um conflito da lei, daquela que está na mente e daquela que está no corpo. Então, seguindo, agora a gente vai aqui para o 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então, quem que é o outro marido aqui? Quem ressuscitou dentre os mortos? Cristo. Então, o marido é o quê? O marido é nomos, a lei, que instrui. E quem que é o outro marido? O outro marido é Cristo. Então, já estamos entendendo muito bem a alegoria. E segunda coisa aqui, a expressão aqui no verso 2, quando fala assim, cartagentai, que ela se torna limpa, ela se purifica, né? Morrendo o marido, ela se tornaria limpa. Dá noção pra gente o quê? Que a solução é o marido morrer. Isso é legal. Ou seja, a solução é a lei morrer, a lei acabar. Só que a gente segue o verso e a gente vai chegar aqui, ó. A gente vai ver que não é o marido que morre. Qual é o número do versículo, sabe? Eu acho que vamos sim. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operaram em nossos membros para darem fruto para a morte. Daí no 6. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estamos retidos. Então aqui quem é que morre? Quem morre é a esposa, não é o marido. Quem morre é a esposa. Quem morre somos nós. Né? Para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Essa caducidade em outras versões. Aí que tá. Algumas pessoas colocam assim, não, a letra ela está caduca, ela não serve mais. Por que ela não serve mais? Porque ela já está aqui, ó. Ela já está na sua mente. Você já leu você cumpriu essa etapa da santificação. A lei já foi introjetada na sua mente, você entendeu, você interpretou adequadamente. E aqui a gente tem aquele ponto que a gente pode dialogar um pouquinho na classe, né? Veja bem, gente, o Espírito Santo irá lhe auxiliar nesse trabalho, de você pegar a lei que está aqui na letra, que está no papel, de você colocá-la aqui agora. Agora, tem problemas, tem gente que, vamos ser sinceros, tem gente que tem preguiça, tem gente que quer que alguém diga o que está escrito. Já está escrito, confia no Espírito Santo, vai lá, lê em sinceridade de oração, humildade, não confunda a onipotência do Espírito Santo com a sua onipotência, com a sua onisciência, com a sua onisciência.
tenha calma, tenha paciência para perceber se é o Espírito Santo que está te tocando ou se é a sua própria convicção. Esteja disposto a abrir mãos da sua opinião para ouvir a opinião de Deus. Porque é muito comum a gente colocar tudo na mão do pastor. Ah, pastor, me diz o que quer dizer isso aqui. Ah, fulano de tal, me diga o que quer dizer isso aqui. Ah, porque o pastor tal do programa tal disse isso. Porque o pastor tal do Novo Tempo disse aquilo. Calma lá. E a gente sabe que muitas vezes ao longo da história, o que a gente viu? O que aconteceu com os rabinos? Que queriam deter o monopólio interpretativo da Torá? O Sinédrio condenou Jesus à morte. Uma das grandes heranças da Reforma Protestante é a ideia do sacerdócio universal. Não estamos aqui falando contra os pastores. Os pastores têm uma função ministerial fundamental, mas eles não detêm o monopólio do estudo da palavra. E muitos pastores pregam isso. Não estou falando mal de pastores, não. Os pastores sabem que concordam com isso. Sim. Então foi isso. Interessante agora uma entrelinhas que nós vamos trazer aqui, né? Porque vocês viram a analogia, né, do casamento, né, da mulher com o primeiro esposo, depois a mulher morre, e ela morrendo, daí ela pode então assumir núpcias com um novo... Contrair novas núpcias. Né? Contrair novas ela núpcias. Precisa ressuscitar também, né? Para ela poder casar de volta, ela tem que ressuscitar. E é interessante porque essa analogia agora de casamento, ela também está no Velho Testamento. Né? E que é o que Alexandre vai trazer agora para nós. Preste bem atenção nessa entrelinha. Legal. Quando a gente vai olhar para a lei, a gente pensa muito nos 10 mandamentos. Isso. A minha fala aqui, ela vai no sentido de entender um pouco do contexto em que foram dados os 10 mandamentos. Alguns capítulos antes, alguns capítulos depois. O que vem junto com o decálogo, com o devarim, como diz o Ricardo. O que vem junto aí e como isso tudo faz parte de um contrato monoândrico. Ou seja, um contrato de um casamento entre uma mulher e um só esposo, um contrato de exclusividade de adoração de Israel para com Deus. Não vamos começar do livro de Êxodo, capítulo 20. Vamos entender o que aconteceu antes. Nós temos um povo que era escravo no Egito. Um povo que não conhecia mais a Deus. Um povo que estava submetido à adoração a deuses que lhe eram estranhos. Um povo que não conseguia se comunicar diretamente com esses deuses, mas conversava com os oráculos desses deuses. Então você queria ter acesso à mensagem que o Deus tinha para você, você queria saber em que você tinha ofendido algum Deus, você precisava procurar o sacerdote. Existia uma casta sacerdotal que fazia a mediação entre os deuses, vários deuses egípcios, e o povo. Israel estava submetido a esse modelo de adoração com muitos deuses, com os oráculos desses deuses, com toda uma trajetória de opressão e de violência, porque viviam em servidão. Então, a vida de Israel no Egito não era fácil. Nós temos Deus suscitando um libertador, Moisés. Uma figura do Messias, que vem para nos libertar do pecado, da escravidão do pecado. Moisés vindo libertar o povo de Israel da escravidão do faraó. E nós temos Deus provando o seu poder e o seu amor para com Israel em diversos momentos. Caem as pragas sobre os egípcios, mas não sobre Israel. Na última praga, a morte dos primogênitos, é oferecido sangue de um cordeiro que morreria no lugar dos primogênitos. E aí Deus tira o povo de Israel com mão poderosa do Egito. E a gente tem um ponto alto da libertação, quando o Mar Vermelho se abre. E de forma sobrenatural, o povo atravessa o mar em terra seca. O exército do faraó é tragado, o mar leva o cavalo e seu cavaleiro, seu carro, e o povo é posto em liberdade no deserto. Durante toda a caminhada do deserto, no começo do livro de Êxodo, nós temos um povo que passa a conhecer Deus lentamente. Relembrar, né? Uma geração que precisa relembrar. Eles precisavam de se reencontrar com Deus, se reencontrar com o povo. Eles precisavam esquecer os deuses do Egito. Eles precisavam entender que agora eu não preciso mais de 20 deuses, de milhares de deuses para cada problema. Eu tenho um Deus que resolve todas as coisas. Eu tenho um Deus que durante a noite se apresenta como uma coluna de fogo. E eu tenho um Deus que durante o dia é uma nuvem que produz sombra. Eu tenho um Deus que produz água quando eu preciso. E eu tenho um Deus que me traz o alimento, o maná. Então Deus passa a se apresentar para Israel como aquele que salva do cativeiro, aquele que redime e aquele que sustenta no deserto. Depois de muita caminhada no deserto, o povo se achega no Sinai.
Deus traz eles para o Sinai. E agora Deus quer se revelar para o povo. Então a gente não olha aqui para o livro de Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos, como um conjunto de normas rigorosas que Deus está usando para castigar o povo. Nós encontramos nos 10 mandamentos o ápice da libertação. Vocês foram libertos da escravidão da lei egípcia. Vocês foram libertos da escravidão dos deuses egípcios. Então agora eu vou te apresentar um caminho de liberdade. E aí, olha só, antes, lá no verso 19. Vamos para o verso 19, versículo 4. Tendes visto que eu fiz aos egípcios, como os livrei sobre as asas da águia e vos cheguei a mim. Então Deus está o tempo inteiro lembrando, olha só, eu sou aquele que te livrou da escravidão. Agora, pois, se diligente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdote, nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus estava chamando Israel para uma relação diferente, uma relação única na terra. O esposo cortejando a esposa. É o esposo, o noivo cortejando a noiva. Isso, o noivo cortejando. Ele oferece o dote, ele oferece o presente da libertação, ele oferece o presente do sustento no deserto, ele oferece o presente da água no deserto, e agora ele faz a proposta de casamento. Um contrato conjugal. Me reconheça como seu único Deus, me reconheça como o seu esposo. Você não precisa de todos aqueles maridos que você tinha no Egito. Você não precisa de todos aqueles deuses. Eu vou ser o seu único. Ele traz a Ketubá. Eu vou ser o seu único. E aí a gente tem o povo passando por um processo de purificação, se achegando diante do Sinai. O povo ouve sons de trombetas, o povo vê o monte fumegando. Moisés se adianta um pouco, sobe o monte, e aí o povo escuta as 10 palavras. E a primeira delas não começa com não. Começa com uma apresentação, olha só, Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Ele se apresenta como resgatador. E a figura do resgatador que casa também. Só um detalhe interessante, inclusive os judeus, eles falam, esse é o primeiro mandamento. Sob a ótica judaica, o primeiro mandamento é esse. Eu sou o Senhor teu Deus. A figura do resgatador aqui, que casa com a resgatada, é importante. Te tirei da casa de servidão. E aí segue. Não terás outros deuses diante de mim. É um convite a um relacionamento monogâmico ou monoândrico, um marido só. Um só Deus e o seu povo. Você não precisa mais dos deuses egípcios. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, eu estou te libertando do modelo religioso da idolatria, que exigia sacrifícios, que exigia bens, que exigia uma multiplicidade de entrega para uma multiplicidade de Deus. Eu estou te libertando dos ídolos egípcios. Não os adorarás mais, nem lhes darás culto, porque eles não são necessários. Eu te sustento. Para todos os seus problemas existe um Deus só. Olha só. Não os adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso, que visa a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É uma promessa de fidelidade. São votos de amor que Deus está fazendo para o seu povo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não tomarás por inocente o nome, aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Eu estou separando um dia para estar com você. Eu não quero mais sacerdotes falsos que tomem o meu nome em vão e que façam milagres e curas falsas em meu nome, que façam maravilhas falsas em meu nome, que manipulem a verdade do meu nome para enganar o povo. Eu não quero mais isso. Não tome meu nome em vão. Viva um dia comigo, o sábado. 6 dias você trabalha, mas o 7º dia não vai trabalhar nem você, nem o forasteiro, nem ninguém. Porque é um dia para eu estar com você. É um dia para você entender que se você descansar esse dia você não vai passar fome. Porque eu te sustento. Agora começa uma série de mandamentos para que haja harmonia dentro do povo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, e segue. Tudo isso são mandamentos de amor e de liberdade. Se a gente só olhasse os mandamentos por isso, a gente já poderia encerrar. Mas o texto segue. O texto é muito rico.
No verso 18, todo o povo está vendo isso, e o povo está maravilhado e assombrado e com medo, e sempre a resposta do povo é: tudo isso nós faremos. O povo está fazendo os votos matrimoniais também. E aí, não acaba aqui. O casamento. Não acaba nos 10 mandamentos, Deus dá as tábuas de pedra para Moisés e acabou. A história segue. Logo em seguida vem a história das leis sobre os altares. Deus explica como funciona o processo de fabricar um altar, como vai ser a adoração, como vai ser esse relacionamento conjugal. Está mobiliando a sala. Está mobiliando a sala. Leis acerca dos servos, leis acerca da violência, leis acerca de propriedade, leis civis e religiosas. Se você pecar, meu querido, se você pecar, minha querida, se você falhar, existe a promessa da graça, existe um altar em cima do qual você vai fazer um sacrifício. Existe a esperança do arrependimento. Junto com os 10 mandamentos, no mesmo corpo, no mesmo momento, é feito o caminho da redenção para aquele que peca, o caminho da salvação para aquele que erra. Vem várias leis civis e religiosas, vem a lei do sábado de volta, vem uma série de alianças. E lá no capítulo 25 em diante, é organizado todo o sistema do santuário. Como que funcionaria a veste do sacerdote, a mesa, cada detalhe, a casa mobiliada. E essa casa toda apontava para Cristo. A gente percebe que nesse primeiro casamento, a figura do Messias que viria já estava presente. Por isso que não é o primeiro marido que precisa morrer. É a esposa que precisa morrer porque ela foi adúltera. A gente segue a história e as tábuas, elas só são entregues lá no capítulo 32. No final do capítulo 31, desculpe. É apresentado todo o funcionamento do santuário, o processo de sacrifício, porque Deus já sabia que esse povo ia pecar. Ele não ofereceu os 10 mandamentos como uma norma de salvação, sem oferecer a graça já ali presente. É maravilhoso isso. E agora a gente chega no capítulo 31, no final do capítulo 31, e Deus dá as tábuas de pedra do testemunho. E no capítulo 32, a frustração. Porque antes do casamento ser concretizado, a noiva já estava adulterando. Quando Moisés desce o Sinai, ele encontra o povo e entregue a adoração. Ele está descendo com o contrato de casamento, com a ketubá, e a esposa está lá. Mas é maravilhoso porque a graça já estava oferecida ali. Moisés desce o monte. E quando ele desce o monte com o contrato de casamento, ele encontra a noiva em flagrante adultério diante de outros deuses. Moisés quebra a tábua. Acabou o casamento para ele. Deus procura Moisés e fala: Moisés, não, vamos cancelar esse contrato. Vamos cancelar esse contrato, de ti eu vou fazer uma grande nação. Testando o amor de Moisés pelo povo, Moisés como uma figura do Messias já aqui também. E aí Moisés fala: não, Senhor, se for para riscar o seu povo que você tirou do Egito, me risca também. Moisés tem amor pelo povo e sabe que Deus tem amor pelo povo também. E por fim, o povo é repreendido. Aqueles que tinham caído em adultério com outros deuses são extirpados do meio do povo e Deus oferece um novo contrato de casamento. A graça, ela foi oferecida desde sempre junto com o decálogo. A graça, a promessa de um Salvador, a promessa de redenção para o pecador, ela é oferecida ao lado da lei, no mesmo conjunto de textos. Antes das tábuas de pedra, o modelo do santuário com o sacrifício do cordeiro já havia sido oferecido. A gente encontra o paralelo de Deus como esposo e o seu povo como a sua esposa no livro de Oséias também. Exato. A gente percebe que no livro de Oséias, esse não foi o único adultério de Israel. O Israel material, a descendência de Abraão, terrena na carne, eles traíram a Deus aqui, mas eles traíram a Deus depois ainda. Com Acabe eles traem Deus, com Jezabel eles traem Deus, eles se curvam diante de Balaíns, eles traem Deus lá no livro de Oséias. E a gente percebe no livro de Oséias como uma figura do Messias também, como uma figura de Deus, que está o tempo inteiro tentando resgatar essa nação adúltera. O tempo inteiro tentando trazer essa nação adúltera de volta. E aí o livro de Oséias, quando a gente olha para o momento do bezerro de ouro como sendo Deus traído, e quando a gente olha para o livro de Oséias, depois disso, dá uma dor no coração. Porque
Porque a gente vê Oséias falando, eu vou lá e eu vou resgatar ela da prostituição, e eu vou dar para ela tudo aquilo que ela precisa, e eu vou dar presentes, e ela pega os presentes e ela fala, foram os meus amantes que me deram. Ou seja, foram os meus deuses que estão me abençoando, não é o Deus do céu, não é Yahvé. Então, a gente tem aqui um Deus que está o tempo inteiro perdoando a traição do seu povo e resgatando ele. Mas aquela primeira aliança ela foi quebrada não por Deus, mas pelo povo diversas e repetidas vezes. Quando a gente vai lá agora para a Escritura Paulina, a gente tem a promessa do Messias já concretizada. Agora, todas aquelas coisas que existiam antes em figura, elas existem de fato em Cristo. Sim, não é mais necessário aquele conjunto de graça que passava pelos símbolos. O sacrifício do cordeiro, a tradição do sacerdócio terrestre. Porque existe um sacerdócio celestial e Cristo é o nosso sumo sacerdote. Cristo é o noivo. Por isso, para que esse judeu seja salvo, ele precisa primeiro morrer para aquele primeiro casamento. Ele precisa morrer para aquele primeiro casamento porque ele foi adúltero, porque ele traiu o contrato que tinha feito com Deus, se curvando diante de outros deuses. Então Paulo olha agora para essa mulher figurativa, que é o povo de Israel, e fala, você precisa morrer para o seu antigo casamento. Não é o antigo noivo, a lei, a promessa, a graça, o decálogo que morre. É você que precisa morrer, porque você foi adúltero, você traiu. Aquele seu primeiro casamento foi corrompido por você. Você trouxe prostituição para dentro do seu casamento. Agora você precisa morrer para que você possa contrair novas núpcias. A graça. Olha só, assim como a gente teve uma primeira tábua de pedra que foi quebrada e Deus ofereceu uma nova, de igual forma esse primeiro casamento foi manchado e agora Deus oferece um novo casamento. Mais pleno, mais completo, se isso é possível, na figura de Cristo. Que não é mais o antítipo, não é mais o tipo, mas é o antitipo, que é a manifestação da promessa. Isso é maravilhoso. Entender que eu morrer para esse conjunto de vivências corruptas que Israel praticou, demonstram a graça de Deus estar oferecendo para Israel a promessa de um novo casamento. E agora nós, como Israel espiritual, passamos por um mesmo processo, morrendo para a nossa tentativa legalista de cumprir a lei, de sermos salvos pelas nossas obras, de com a nossa obra, assim como Israel falava, tudo isso que o Senhor falou nós faremos. Assim como Israel precisa superar essa perspectiva, nós superamos encontrando a graça em Cristo e a perspectiva de uma vida plena em Cristo. Depois desse mini sermão, né? Desculpa, eu me delonguei. Avancemos aqui para a segunda-feira, pecado e lei. E novamente, já no verso 7 de Romanos 7, já começa assim, que diremos, pois, é a lei pecado? E aí o Ricardo então vai continuar, né, a leitura verso a verso, até porque nós precisamos entender que lei é essa e que pecado é esse, né? Se é hamartia, paraptoma, parabase, é importante que a gente resgate. A gente vai resgatar só o que o apóstolo Paulo usou até agora, isso. Tá? Então, primeiro, são três expressões que ele utilizou pecado. Ele utilizou hamartia, paraptoma, parabases. O hamartia, ele usa geralmente do 1 até agora aqui, o hamartia, que é o pecado sem a instrução. Sem a lei, nomos, que é a norma, que é a lei enquanto instrução. Então, seria sem a instrução. Depois da instrução, o pecado ganharia um outro nome, seria paraptoma. Agora, ele traz um parabases, que seria, no caso, um descumprimento de um mandamento específico da instrução. Agora, aquelas questões da lei. Ele usa a primeira expressão, o nomos, né, que é expressão grega, é equivalente à Torá, seria a lei enquanto norma de instrução. Isso. Dikaioma seria a lei enquanto justiça. E ele usa também o martúria, que seria a lei enquanto lembrete, como o exemplo da circuncisão. E o clima, que seria o julgamento, a lei enquanto julgamento. Aqui, agora, a gente... No verso 7. Vamos lá no verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Aqui. É o nomos, ou seja, a lei enquanto norma de instrução, pecado? Esse pecado, o que é? É hamartia. De forma nenhuma, de modo nenhum.
Mas eu não conheci o pecado, a hamartia, senão pela lei. Nomos. Você não, sem a instrução, você não tem como saber que o hamartia era, que eu podia praticar aquilo ou não. Porque eu não conheceria a cobiça ou concupiscência se a nomos, norma de instrução, não me dissesse, não cobiçarás. Aqui a gente tem um mandamento específico, né? Exemplificando. Mas o pecado da hamartia, tomando por ocasião o mandamento, operou em mim toda concupiscência, porque sem a lei estava morto o pecado. A questão é que a gente volta para o Quírios imperador. Então vamos lá, dentro dessa ótica nós temos Jesus é o Quírios, certo? Jesus é o Quírios. Nessa escalazinha de santificação a gente tem aqui o nomos, a norma de instrução, seria como se fosse um rei abaixo desse imperador aqui. Aí a gente tem o dikaioma. Nós só temos acesso a uma lei de justiça através do imperador, através do Quírios, através do Jesus. Então nós temos, vamos supor, nós somos instruídos. A instrução salva? Não. Nós colocamos aquilo na nossa mente. Isso salva? Não, isso não salva. Nós precisamos nos utilizar de outra lei de justiça do Cristo, que é deposite fé, receba justiça. Se chama justiça imputada na nossa linguajar. Justiça imputada. A questão da morte é quando você deixa de ter, quando aquilo deixa de te dominar. Então, como é que a lei vai deixar, através da morte, vamos dizer assim, a morte aqui sempre utilizada no sentido de ela não tem mais autoridade sobre mim, não tem mais domínio sobre mim. Então, o nomos, quando é que o nomos ele vai perder a autoridade e o domínio sobre mim? Quando é que eu vou morrer? Quando é que eu vou morrer para a lei, por exemplo? Quando é que eu vou morrer para o nomos? Eu acho que é até a próxima semana isso. Eu vou morrer para a instrução quando eu já for instruído. Eu fui instruído. Por que eu morri para a instrução? Porque eu já fui instruído. A instrução que estava aqui na letra, que estava no papel, já está aqui. Então, aquilo já não é mais relevante para mim. Eu já passei esse estágio da santificação. Tem um outro aspecto também, Ricardo, que é quando eu olho para a lei, ela produz morte em mim porque eu me percebo pecador, né? Eu percebo que eu não estou em conformidade com a lei. Eu fui instruído, eu sei que eu sou pecador, eu sei que é pecado. Da minha morte. Já está aqui, já está na mente. Já está na mente. Então, operou em mim toda a concupiscência. Que significa que ela me fez pecar? Não, significa que ela me tornou consciente de que aquilo era pecado. Revelou meu pecado. Reviveu o pecado em mim. O que se reviveu? A autoridade, vamos dizer assim, do pecado, em função da minha natureza, eu percebo que a minha natureza pende para aquilo que é eu. Agora eu sei que eu sou pecador, eu sei que aquilo é pecado e eu não consigo largar. A norma de instrução não vai me fazer cooperar. Ela só vai me dizer que é errado, mas ela não vai me dar força para fazer o certo. Ela só vai me dizer que é errado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo por aqui. O mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Por que achei eu que era para a morte? Porque a norma, o nomos, a norma de instrução não me dá força para eu parar de pecar. Eu continuo pecando. Gramaticalmente, dentro da linguagem grega, só muda de nome. Antes era hamartia, agora é paratão. Só isso. Mas é pecado do mesmo jeito. Eu tenho que parar do mesmo jeito. E o salário dele? É a morte do mesmo jeito. Né? Porque o pecado, tomando ocasião... Não, eu estou no 12, né? 12. Não, 12 é da próxima semana. Acabou. 11. Ah, tá. Bom, e dando seguimento, então, na terça-feira a gente vai poder... A lei é santa, porque daí já começa no verso 12. Porque... Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Novamente. 12 é o próximo dia da semana. Continuando, Ricardo, essa lei, novamente, é a mesma... Isso, vamos lá. Essa lei é santa. A lei de instrução é santa. O que é santa? Kadosh, separada. Ela foi separada para uma finalidade santa? Sim. Qual? Instrução. O nomos, que o apóstolo Paulo vem utilizando aqui, ela tem uma finalidade santa, instrução. Mas essa lei, nomos, ela tem uma finalidade de salvação? Essa aqui não. É instrução. Instrução. Então veja bem, você se instruir, você colocar o pecado ali para dentro, não vai resolver o problema. A lei torna evidente o pecado em mim. Ela mostra que você revela o pecado. Revela o pecado em você. Serve como instrumento da graça, na medida em que me leva a procurar a salvação. Procurar o outro marido. Que o outro marido tem o dikaioma. Dikaioma, essa é a lei que salva. A justiça. Essa é a justiça de Deus. A justificação é dada pela fé. A gente está no 12, né? E assim a lei é santa.
E o mandamento também é santo, justo e bom. A lei me mostra o que, ou seja, a lei me mostra o que é correto. Aí agora 13. Logo tornou-se o bom em morte. Por que tornou o bom em morte? Porque eu mesmo tendo essa decisão sabendo, eu não consigo parar de pecar. De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem. Porque agora eu sei que o pecado me domina. Eu não tenho... É o Kyrios é o Senhor, é o amo, é o que controla. Então agora o pecado me controla. Eu percebi que o pecado me controla nessa escala de santificação. Aqui, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Sim. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Aqui agora ele vai explicar o que é isso, espiritual. É mais um passinho na escala da santificação. A lei ela é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Aqui está vendida a escravidão do pecado. Escravidão do pecado. Porque lembra que eu falei que o Kyrios é a chave de todo o negócio? É tudo uma questão de domínio. Você sabe o que é a lei, mas é a lei da sua carne. O apóstolo Paulo vai falar isso mais para frente. A lei da carne, ela briga com a lei da mente. Interessante o paralelo com o Êxodo também, né? Para livrar da escravidão do Êxodo, da escravidão egípcia, a lei foi oferecida também. Para me livrar da escravidão do pecado, a lei também me é oferecida. Não como norma de salvação, mas como norma de conduta. Agora 15. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isto eu faço. Bom, e agora a gente segue, então, para quarta-feira, aonde vem, então, a resposta da pergunta da semana, né? Quem é o homem de Romanos 7? Na quarta-feira, o homem de Romanos 7. E aí, cara, quem é este eu que Paulo está falando? Esse eu é simplesmente um Paulo judeu, uma retórica de Moisés, de Adão? Teologicamente, sim, a gente tem várias possibilidades. Várias possibilidades. A gente aqui sempre se posiciona. Tá? Então vai lá. Então, mas primeiro vamos às possibilidades. Primeira possibilidade. Esse eu aqui seria um eu retórico. Dentro desse eu retórico, alguns colocam como esse eu aqui sendo Adão. Sendo a batalha de Adão para o pecado. E aí o raciocínio é todo segue, nós só vamos citar. Segunda possibilidade. Esse eu aqui, ele estava se referindo ao apóstolo Paulo. Mas em qual experiência? Primeiro, se subdivide. O apóstolo Paulo na experiência dele com Bar Mitzvah. O apóstolo Paulo, a experiência dele com o Brit Milá, com a circuncisão. O Bar Mitzvah é quando ele, de criança ele se torna adulto. Quase a crisma judaica. Isso. É quando você entra na fase adulta para os judeus. Ou a outra hipótese, é o apóstolo Paulo falando da experiência dele quando ele parte para Damasco. No caminho para Damasco. Ou o apóstolo Paulo na Arábia. Essas são as possibilidades. Agora, no momento está escrevendo para os romanos. Isso. Agora, esse eu aqui, esse homem aqui, Ellen White, ela não fala que assim, tive uma iluminação e sei qual... Não, ela fala que provavelmente, pela leitura mais simples do texto, ele estava se referindo a ele próprio. A visão nossa, assim, ele próprio, mas de que forma? Da seguinte forma. O apóstolo Paulo está descrevendo a pessoa, qualquer pessoa, inclusive ele próprio, passando pelo processo de santificação. É o Paulo e a gente. Os primeiros estágios desse processo de santificação, ele está falando do Israel espiritual. O Israel espiritual ao qual ele é membro também. É os irmãos de Roma, é o próprio Paulo. É o próprio Paulo, é até Adão também, que passou pelos processos, depois do pecado teve que passar pelos processos. Imagino que com muita dor, para Adão com muita dor. Então, nesse processo, vamos dizer, esse homem então, é o indivíduo se santificando. Então essa experiência aqui é o quê? Seja qualquer pessoa, pegou essa lei aqui, ele entrou no domínio, no reinado da norma de instrução, colocou ela na mente dele. Só que agora ele percebe que existe um conflito entre dois territórios, a mente e a carne. A instrução e a prática. A mente e a carne, porque a nossa tendência é para o pecado, a nossa vontade é de pecar. Só que a gente já está no estágio de conflito, que a gente só vai entender mais para frente. E temos que agradecer a Deus por esse conflito. Ele é doloroso, mas é necessário. Inclusive comentaram isso, né, sobre essa questão do livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio para escolher, então nós temos, na verdade, uma tendência para o mal, né? Nosso livre-arbítrio, ele não se dá nas condições que nós escolhemos. Nossa liberdade de escolha se dá em condições determinadas. A condição determinada é de sermos pecadores no mundo de pecado.
Vamos lá, agora versículo por versículo, né? 16. 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas é o pecado que habita em mim. Ou seja, ele é meu amo. O pecado me domina. Ele é meu Senhor. Ele me diz o que fazer. Mas eu consinto que a lei é boa. Mas ele sabe que com a minha mente eu quero fazer o bem. Ele está no conflito. Ele está no conflito. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Na minha carne. É a natureza pecaminosa. E com efeito, o querer em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Agora o 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, o pecado é que me domina, ele que é meu Senhor, não é Jesus que é meu Senhor. Não é Cristo que é meu Senhor, é o pecado que me domina. Embora com a mente eu seja servo de Cristo. É um estágio da santificação, nós já vamos chegar no outro. Existe uma luta aqui. Sim. E aí o Alexandre vai trazer um pouco sobre esse conflito existencial, né? De querer fazer o certo e acabar fazendo o errado. Eu acredito que, em algum aspecto, esse é uma angústia que acompanha todo cristão ao longo de sua trajetória. Todo cristão que não se acha perfeito. É todo cristão que não se acha perfeito. Se você se acha perfeito, meu caro, você não é cristão. Porque Cristo veio para os feridos, para os pecadores, para os perdidos, que precisam da graça dele. Se você se acha perfeito, funda uma religião, sei lá, em que você seja Deus. Só que em Gálatas, Paulo fala dos que se acham perfeitos, caíram da graça. Caíram da graça, Mas a angústia que eu quero falar que Paulo traz aqui é uma angústia existencial que nós temos, de querer fazer o bem e de repente se ver fazendo o mal. É importante entender que isso é muito diferente de voltar aos seus antigos caminhos. E perder a concepção que Paulo fala também. De chamar o erro de correto. Isso é importante. Isso aqui é uma angústia que acompanha o cristão. É entender que existem aspectos em que eu já superei as minhas paixões. Mas existem aspectos em que eu me vejo pecando. Em que eu falho, em que eu erro. E como nós vimos na lição passada, conforme João diz, isso vos escrevo, filhinhos, para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. É entender que existe na minha natureza um conflito. Esse conflito me acompanha. E a solução para ele está na glorificação. Mas até lá, eu passo por um processo de crescimento espiritual, que se chama santificação. Eu vou lutando junto com o Espírito Santo para vencer essas tendências pecaminosas uma a uma. Com tropeços, com quedas, com erros, com os acertos, mas uma caminhada que é constante, que deve rumar para a glória. Por isso, e eu acho importante a gente destacar isso, é necessário que nós tenhamos muito carinho, muita tolerância dentro da igreja com aqueles que erram. Porque a igreja não deve ser, de forma nenhuma, um ambiente ácido de acusação. A igreja deve ser um ambiente em que pessoas frágeis, com seus defeitos, que lutam com as suas paixões, que lutam contra essa natureza dupla, em muitos momentos. Se ela não tem instrução, talvez, que ela encontre na igreja um momento de ser instruída. Ser instruída para saber que aquilo é errado. Mas é um momento em que as pessoas devem se amparar, devem se acolher, devem se fortalecer nas suas fraquezas e buscar o apoio de Cristo, do Espírito Santo. Por isso a necessidade, eu volto a destacar isso, eu quero encerrar essa fala com isso, a necessidade de termos uma igreja acolhedora com aqueles que erram. É fundamental isso, porque Paulo aqui, do alto da sua caminhada espiritual, olha para a sua jornada e ainda vê nela alguns pontos nos quais a luta entre aquilo que ele quer fazer e aquilo que ele de fato realiza. E agora, seguindo o último tema, né? Salvo da morte de quinta-feira, então nós temos aí novamente esse conflito. Esse conflito, então, nós vamos ter que definir. Ele é para sempre, ele é temporário, ele é crescente, você vence. Então, Paulo fala agora nos versos 21, 22, 23, 24 e 25. Então, vamos lá. Como você vence o hamartia? E aí? Adquirindo instrução. Tá salvo, não? Virou paraptoma, agora é um pecado consciente. Então, você vence o hamartia, o pecado sem instrução, adquirindo o nomos. Pegando o nomos, que é a lei enquanto instrução, colocando na sua mente. Agora, como você vai vencer, agora vamos dizer assim, o parabases. O parabases é quando você quebra um mandamento, quando você quebra a entole. Né? Aqui o apóstolo Paulo usa a expressão também entole para a lei, aqui, que é a lei enquanto mandamento. Como você vai vencer pontos específicos?
Porque é muito comum a pessoa me convertir, pronto, resolveu tudo, você não comete mais pecado nenhum, você não se irrita mais, você não se alimenta mais errado. Você abandona seus vícios. Você abandonou tudo, se converteu. Suas tendências pecaminosas. Isso é uma mentira tão evidente, chega a ser empírico de você perceber que é uma mentira isso. É algo fácil de você perceber. Todo mundo que passou pelo processo do batismo, quando se ora depois, percebe em algum momento depois do seu batismo uma frustração. Porque quando descobre que continua pecador em atos. Com mínimo de sinceridade. Então tá, você venceu essa etapa, você se instruiu, sabe o que é pecado. Agora, o Espírito Santo, a gente teria que ler aqui o restante, né? Vamos ler 21 a 25? Isso. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Isso na santificação. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Da minha mente. Do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado. Então agora tem duas leis. Tem uma lei de Deus na cabeça e tem no corpo a lei do pecado, que me força. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei de pecado. Se a gente parar aqui, o conflito continua, não tem solução. Eternamente pecado. Então, essa santificação é meio estranha. Né? Vou ser santificado com a mente, vou viver numa boa com as minhas práticas pecaminosas, não tem problema. Então, a gente precisa ir para o 8. Portanto, agora nenhuma condenação há questões de Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora aqui. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível para a lei é impossível para a instrução. Visto que estava enferma a carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne de pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça de Caioma, justiça da lei, se cumprisse em nós, para nós que andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja bem, daí ele vai seguindo aqui. Próxima lição. E a próxima lição, eu só podendo trazer, porque senão fica estranho. A próxima fala o seguinte: tem um conflito. Quando que esse conflito se resolve? Quando eu permito que o Espírito Santo escreva aquela norma que ela estava na minha mente, escreva no meu coração. E como é que o Espírito Santo vai escrever isso? Essa norma de instrução, no Velho Testamento, tinha o quê? Tinha o pai das demonstrações do que era Messias. Agora, no Novo Testamento, a gente tem a demonstração evidente. Então, você introjetar a norma enquanto instrução na sua mente é você também analisar a história, o caráter, o exemplo de Cristo. Então, isso também faz parte. Agora, não basta você conhecer essa história. Você tem que buscar, por gratidão, moldar o seu caráter. E isso é um trabalho constante. Então, vamos a exemplos práticos. O exemplo prático da seguinte maneira: venci o hamartia, eu tenho toda a instrução na minha mente. Tem vários pontos que eu já percebo que são naturais a mim. Eu nem sinto esse conflito. Mas em outros pontos eu sinto esse conflito. E eu cometo agora parapton, ou parabases, vamos dizer assim. O parabase, um mandamento específico X já vem, não tem problema, mas no Y eu tenho. Já cai nesse. Então aqui eu vou lutar contra isso. O Espírito Santo vai me ajudar, vai tentar escrever aquele mandamento no meu coração. Um grande perigo agora: brincar de checklist. Eu cumpri esse, sou melhor do que o fulano. O outro não cumpriu, hein? Vou dar um exemplo, por exemplo, a embriaguez. A gente tem um exemplo da embriaguez. Um slide. Um exemplo mais light. Tem outros exemplos polêmicos. Mas é melhor não usar. Não. Então, o meu exemplo. O meu paladar não gosta de álcool, de bebida alcoólica, de nada. Então, esse problema eu não tenho. Agora, eu vou me colocar melhor do que o outro fulano que tem um problema de alcoolismo. Não sei como é a família dele, o que aconteceu, não sei como é a história de vida dele. Sinapses cerebrais. Então, assim, eu não posso me colocar melhor que ele. E muitas vezes, aquele cara que é alcoólatra, ele tem um outro pecado que é mais difícil para mim superar, permitir que o Espírito Santo escreva no meu coração e acabe com esse conflito, e eu me coloco melhor que ele. Eu já estou cometendo um outro pecado, e um pecado perigosíssimo, um pecado que a consequência é cair da graça. É considerar-se santo. Isso não é morrer para o eu, isso não é esvaziar o eu. O morrer para o eu é você permitir que o Espírito Santo mude a sua natureza. Só que um ponto da natureza que é difícil é você julgar o outro. E esse ponto é complicado e a consequência é séria. Bom, pessoal, o que nós queremos discutir aqui então é assim: se você não é adventista, talvez não tenha contato, é que
a lei é santa e boa. E o verso 16 diz assim, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei. Quer dizer, eu consinto, eu tenho consciência da lei. Então, no primeiro momento, você precisa ter consciência da lei. Se você é um cristão, talvez de outra denominação, que não estuda tanto a Bíblia assim a fundo, estude bastante a Bíblia. Você viu essa analogia que nós trouxemos aqui do casamento, do contrato de casamento, né? Essa fala do Alexandre dos 10 mandamentos é um contrato de amor de casamento com a sua igreja. Então não é algo para ser desprezível. E Paulo não despreza em nenhum momento a lei. Na verdade, ele despreza o pecado que é mostrado pela lei. E a segunda reflexão, o apelo que a gente traz aqui é assim, que cada um reflita aqui na preparação do vídeo, né? Cada um foi falando um pouco das suas fraquezas, dos pontos que são fortes, dos pontos que são fracos. Então que você reflita, né? Se você já se batizou, está aí com uma caminhada cristã há muito tempo, você se acha perfeito? Você já venceu todos os pontos? Lembre-se na nossa discussão, né? O pecado, as obras da carne, não são somente questões sexuais, é o orgulho, né? A pessoa que é brava, a pessoa que não é mansa, que não é humilde, que não é serena, que não tem o ar de Cristo. Né? Nós falamos sobre Moisés, né? Passou por um período de transformação, foi manso, mas no momento lá que ele viu, ele foi lá e quebrou. Ou seja, o velho Moisés... Feriu a rocha. O velho Moisés sempre está lá. Então assim, o velho eu muitas vezes está aí dentro, latente. Né? Cabe a nós, né, na medida do possível com o Espírito Santo, nós irmos controlando, Senhor, tem misericórdia de mim. E voltando à conclusão da última lição, né? E se caso, né, você se enfraquece, caso você caia, né, lembre-se que nós temos um advogado. E para concluir a fala do Alexandre, né, ou seja, a igreja tem que ser um ponto de acolhimento. Né? Se algum irmão peca, se algum irmão erra, se algum irmão tem as suas fraquezas, se ele encontrar na igreja, né, um grupo que vai apoiá-lo, que vai suportá-lo e vai fortalecê-lo, com certeza você está garantindo, né, mais uma pessoa mantida nos caminhos de Jesus. O contrário poderá acontecer, né? Se você já condená-la, se você já julgá-la, você talvez esteja, o que nós discutimos aqui, muitas vezes a pessoa ela tem aquela fraqueza, ela cai, ela não se sente forte o suficiente até que chega um ponto que ela pensa, sabe uma coisa, eu vou desistir, eu não consigo ser cristão. E aí é pior. Né? Então que você reflita, pense nas pessoas, nos casos que tem aí na sua igreja, discuta isso na sua sala, né? Faça com que cada um reflita nas suas fraquezas, para que eles possam ser edificados em Cristo. Fica o nosso abraço, não esqueça de curtir o vídeo, né? Se inscreva no canal se não é inscrito, compartilhe nas redes sociais e nos vemos então na 9ª lição. Próximo vídeo, um abraço.